Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer mais um episódio do Lepeti Voices, junto com a minha amiga. Eu sou a Nicole, do segundo ano médio também, e junto com o nosso diretor Rafael. Muito obrigada por participarem e agora nós vamos começar a fazer as perguntas. Esse podcast, ele vai ser sobre como foi a fundação da escola, o porquê dela e mais algumas outras perguntas que vocês já vão ouvir. Bom, então, para começar o nosso podcast, eu queria perguntar o que te motivou a fundar o colégio? O protagonismo de vocês, que me levou a fundar o colégio, que me levou a um dia sonhar com uma educação de qualidade, foi justamente isso aqui que está acontecendo. Eu nunca acreditei, e não acredito nisso, naquela educação de livro, de cópias, na educação de memorização. Na realidade, eu acredito que a educação é muito mais do que você só memorizar um conteúdo. Né? Ou seja, você vem para a sala, faz aquele estudar para a prova, e aí vou passar no vestibular. Então eu acredito que educação é muito mais que isso. Eu acredito que vocês têm que ter voz dentro da escola, porque esse é o papel de um colégio. Esse é o papel, preparar as pessoas para a vida. Ou seja, então você precisa entender como é que funciona todo esse processo que vocês podem reivindicar, que vocês podem exigir, que vocês podem, dentro do limite de vocês, buscar uma melhoria. Então isso foi uma das coisas que me levou a fundar um colégio. Então buscar um ensino de qualidade, tudo aquilo que eu via que faltava, eu quis trazer aqui para dentro do Colégio Lepeti. E cada dia que passa, cada dia que a gente vai crescendo e vai continuando com a história do colégio, a gente muda, né? Então, a Helena está comigo há um tempinho, ela já sabe como era a escola antes e como a escola é hoje, Sim, mudou né? demais. Então a gente Mudou para melhor. para melhor, né? Mas isso é graças a vocês. Porque a partir do momento que eu dou voz para vocês, a partir do momento que vocês têm a liberdade de me procurar, a partir do momento que vocês têm a liberdade de falar, Rafael, vamos fazer desse jeito? Que tal a gente fazer assim? Eu consigo melhorar a escola. E aí a gente percebe que isso aqui é um trabalho, gente, vocês podem ter certeza, não é um trabalho a curto nem a médio prazo, isso aqui é um trabalho a longo prazo. Quando vocês entrarem no mercado de trabalho e vocês forem viver, vocês vão perceber que tudo isso que a gente está fazendo aqui dentro da escola hoje vai trazer um benefício, vai ser benéfico para você. Então, as empresas, elas querem pessoas proativas, elas querem pessoas que tenham tomada de decisão, elas querem pessoas que saibam pesquisar. Elas não querem aquela pessoa limitada àquilo que foi contratado. Então, eu preciso proporcionar isso a vocês. Eu preciso que vocês entendam que é isso que acontece. Por quê? Eu costumo dizer que o vestibular é uma prova para o início da vida e não a vida do aluno. Então, a gente costuma escutar assim, né? O aluno vai estar estudando para passar no vestibular. Tá, mas e aí, e depois? E Sim, é uma depois? preocupação de todo mundo, né? A gente fica, tem muita escola que eu vejo meus amigos, por exemplo, que estudam em outras escolas, eles ficam muito em cima de vestibular e eles não têm outra vida. Eu falo, cara, minha escola é tão diferente em relação a isso, que é impressionante. Eu vejo meus amigos, tipo, desde o nono ano, falando, e, tipo, calma, não é só isso a vida, o vestibular. Obviamente que é a parte muito importante, como você disse, mas não é só isso. O mercado de trabalho ele exige muito mais coisa e a vida em si também, não só essa questão do trabalho. Exatamente. Se você ficar pensando, eu vou passar no vestibular, legal. Mas e depois? E depois? Como é que vai ser? Você vai saber argumentar com o seu chefe? Quantas vezes, Helena, você já me procurou na minha sala, quando a escola passava alguma coisa para você, você falava, Rafael, mas eu não concordo com isso. Várias e todas foi ouvida. Entendeu? Então, e você tinha uma linha de raciocínio, você não chegava lá totalmente perdida ou falando um monte de coisa nada a ver. Não, você tinha um começo, meio e fim. E a sua conclusão, você sempre conseguia, nessa conclusão, trazer uma outra informação. Então, eu falava para você assim, por exemplo, eu lembro muito disso. Teve a mostra do conhecimento, e aí tinha provas a semana e um monte de coisa. E aí você veio, por que, que a gente tem que fazer desse jeito? Por quê? E aí eu expliquei. Tá, mas e dessa maneira? E aí a gente alinhou. E aí eu fui lá e falei para vocês, olha, isso aqui é para que vocês aprendam que dentro de empresa e tal, tal, e na sua vida vai ser assim. Ah, tá, agora eu entendi. E já Então, esse ano já foi muito melhor, já foi muito, a gente já teve um alívio muito grande com essa mudança das provas, que ajudou muito a gente. A gente não tá mais muito focado nisso. Então eu acordava antes muito preocupada com as provas, eu acordava ansiosa, eu acordava 5 horas da manhã pensando nisso. Hoje em dia a gente já não tem mais isso, a gente já vem para a escola muito mais calmo e a gente aprende mais calmo. Quando a gente faz essas atividades, a gente aprende de fato, e, de fato, a gente não decora para a prova. Eu acho né? que é muito mais importante você aprender algo lembrando dela e não só decorando para a prova, que depois de você uma semana você esquece. Né? Exatamente. E eu penso assim, gente, olha, mesmo que você chegue no momento da prova e você não lembre sobre aquele assunto, como eu mandei para vocês uma mensagem esses dias falando assim, tá tudo bem, eu não lembrei. Qual é agora as estratégias que eu terei que criar para que eu possa produzir esse resultado? Porque esse resultado,
Aí vamos voltar de novo para a vida profissional. Quando você crescer, o seu chefe, quando vocês forem para o mercado de trabalho, trabalha numa multinacional. Então eu tenho um projeto, por exemplo, eu trabalho dentro de uma montadora de veículos. Eu sou a projetista daquilo. Seu chefe, você tem a base. Então o que vocês têm hoje? A base. O que vai acontecer? Seu chefe vai chegar e falar, me desenvolve um projeto novo. Aí você vai ter que sentar, você vai ter que refletir, você vai ter que buscar informação. Talvez você não consiga desenvolver o melhor projeto. Aí você vai entregar para o seu chefe, ele vai falar, peraí, tá tudo errado isso aqui. E o que você vai ter que fazer? Rever seus conhecimentos, buscar novas informações, buscar um novo campo para que você consiga entregar aquilo. É do mesmo jeito que tem que ser dentro da escola, entendeu? Então eu não estou querendo dizer para vocês que a nota não vale a pena. Não, ela faz parte do processo, mas ela não é só isso. Porque a gente costuma ver o aluno só preso na nota. E aí é aquele negócio maçante, aquele negócio que te dá aquele desespero. E, gente, não é isso, entendeu? Como eu disse, é um projeto que hoje pode parecer bobo. Eu falei no podcast passado, que me entrevistaram também, conversaram comigo, e eu falei assim, ó, tudo que existe de modelo de educação no Brasil deu errado. Será que a gente tem que continuar fazendo o que está aí? Sim. Será que a gente não tem que rever aqueles momentos, tudo aquilo que a gente está fazendo? E eu continuo defendendo isso. Sábado tivemos uma reunião aqui e eu falei para os professores, será que vocês e a escola e as escolas não precisam rever esse processo? Será que a gente não precisa pensar fora da caixa? Será que, e não é ficar fazendo testagem, mas é usar as metodologias que existem para quê? Para que a gente possa, de fato, levar o conhecimento ao aluno. Meu professor uma vez falou, quem aprende não esquece. Se você esqueceu, você não aprendeu. Você pode não lembrar totalmente o conceito. Quem aprende a mexer numa calculadora esquece? Você sabe o princípio básico. Mas às vezes, talvez você não saiba fazer todas as contas. Você vai ter que buscar mais informação. Então, esse é o processo geral. Todo aquele conteúdo você tem que ver, faz parte do currículo brasileiro. Você precisa sentar e fazer prova? Precisa. Por quê? Porque você precisa aprender a fazer isso também. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, vai ter um questionário. Você precisa aprender a fazer gestão de tempo. Por exemplo, vou trabalhar na Ambev. A Ambev ela vai cobrar algumas coisas relacionadas a conhecimentos gerais, outras coisas a conhecimentos técnicos e outras coisas relacionadas ao inglês. Então, vocês precisam aprender a preencher essa prova. O conhecimento vocês já têm, então vocês precisam. A parte técnica também é importante, mas não é só ela. Eu costumo ver uma educação no Brasil hoje baseado e amarrado somente em parte técnica. Ou seja, memorização. E aí eu, Rafael, não acredito nisso. Eu acho que vocês também, alunos, conseguem perceber que essa forma é muito melhor para vocês. Sim, e só para um adendo, assim, um comentário, eu achei super legal, super reconfortante quando você veio falar com a gente sobre essa mudança de não ter todas as provas que tinham antes e mudar para trabalhos. É uma coisa muito reconfortante, assim, de se escutar, porque eu, pelo menos, cresci, tipo assim, na minha antiga escola, tipo assim, é só nota no papel. E eu achei super legal aquele pôster que você também imprimiu, falando que a gente também não é só uma nota no papel. E eu acho que é super verdade que a nota no papel não mede nossa capacidade. Exatamente. E muitas vezes o nosso psicológico entende isso, que assim, a gente tirou tal nota e essa é a nossa capacidade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu e vocês vamos fazer uma prova de português. A gente tira 7. Tem 10 questões. Tem 10 questões, eu tirei 7. Quantas eu errei? 3. Correto? Só que eu errei a 1, você errou a 2, ela errou a 3. O meu 7, o seu 7 e o 7 dela, cada um é diferente. Você consegue entender que os 7 são diferentes dentro de cada prova? Como é que eu vou avaliar todo mundo igual, gente? Entendeu? Como é que eu vou falar que todos esses alunos são 7, se o 7 dela é diferente do seu, é diferente do meu? Cada um tem um jeito de aprender diferente, entendeu? Isso é óbvio. Então a gente precisa entender essa parte e levar em consideração. Por isso da ideia desse trabalho dentro do colégio hoje, de entender que a nota do aluno ela tem que ser composta por tudo, e não somente pelo final. O final é importante? Ele faz parte do processo? Faz, mas e o resto? E vocês irem na minha sala pedir para gravar um podcast hoje, isso eu tenho que excluir, então você só vai ser uma aluna boa porque você entregou um 10 na prova de português? Vocês conseguem entender que vocês montaram um roteiro de pergunta, vocês estão criando uma linha de raciocínio e vocês conseguem conversar comigo, que sou da área da educação, vocês conseguem trazer informações? Gente, vocês não são da área da educação. Vocês são educando, vocês estão aprendendo, né? Vocês são alunas da escola. Então isso é muito mais importante do que você só saber colocar no papel uma ideia sobre a redação do Enem. Porque na hora que você for para o Enem, você sabe fazer começo, meio e fim. Você sabe fazer um texto, uma tese argumentativa.
descritiva, porque vocês estão fazendo isso agora, entendeu? Sim. E nisso, só para emendar em outro assunto, a gente queria muito saber o que que você fazia antes da escola. Porque você já veio com essa ideia desde sempre? Você já teve outras profissões? Como foi isso? O meu pai, ele era professor. Meu pai é formado em engenharia atômica na USP. E ele era professor, ele dava aula de física, química, geografia, dava aula de tudo, né? E ele sempre teve uma ideia, sempre teve um sonho de ter uma escola. Tudo que meu pai mandava estudar, eu estudava, porque eu acho que o estudo, ele nunca é inválido, ele nunca é perdido, Com né? certeza. Você sempre, o que você puder absorver de informação, uma hora você vai usar. Então meu pai uma vez chegou para mim e falou assim: Rafael, vai fazer curso de piloto de avião? Fui, fiz curso de piloto de avião, tenho um brevet de piloto de avião privado, né? Rafael, vai fazer curso de web design? Fui. Quem montou o site do colégio? Eu. Rafael, vai fazer curso de CorelDRAW? Fui. Quem faz todas as artes gráficas, por exemplo, a camiseta de vocês, o logo, quem desenhou? Eu. Nossa, Eu fiz tudo isso, mas então, eu fui aprendendo isso. E aí meu pai chegou e falou assim, meu pai, ele foi morar no Japão, ele dava aula numa escola lá e ele queria abrir uma escola lá. Daí ele falou, Rafael, para eu abrir uma escola aqui, eu preciso que alguém assine, né, como pedagogo, porque precisa ser o diretor, tal, tal, porque aqui no Japão tem algumas normas diferentes. Ah, tá bom. Vai fazer pedagogia. Fui. E aí eu fui fazer pedagogia. Já tinha tudo isso e tal, fui fazer pedagogia. Fiz a pedagogia, me formei em pedagogia. Só que nesse meio termo, veio a crise de 2008, os planos do meu pai acabaram não dando certo, minha mãe voltou para o Brasil, meu pai acabou falecendo, né? E eu recebi uma proposta, eu tinha 23 anos para trabalhar no Grupo Silvio Santos, né? No Baú da Felicidade. Então eu fui trabalhar no Baú da Felicidade. E ali eu gostava bastante da área administrativa também. E ali eu comecei, eu trabalhava como analista de crédito, trabalhava cuidava das análises de crédito das lojas do Baú da Felicidade. Eu sentava aqui e o presidente da Telecena sentava atrás de mim. Eu vi o Liminha passando assim o tempo inteiro. O Henrique Abravanel, que é primo do Silvio Santos, passava na minha mesa, vinha lá falar comigo. nossa, deve ser muito louco isso. Era muito legal, era muito legal. E eu aprendi muito, cresci muito. Só que eu entendi que eu precisava crescer mais. Eu estava dentro de um grande grupo, um dos maiores do Brasil. E aí abri uma oportunidade para trabalhar no Banco Pan-Americano. O meu salário era bem menor do que eu recebia lá no Baú. E a jornada de trabalho era muito maior. Eu só trabalhava 6 horas. Lá eu ia ter que trabalhar 8, tinha que fazer hora extra e o salário era menor. Dentro do Pan-Americano. Mas eu era muito novo. Falei, agora é a hora. Eu não posso ficar aqui esperando, porque hoje, teoricamente, eu não preciso desse salário, né? Eu preciso crescer na minha carreira profissional. E aí eu fui, aceitei a proposta, aceitei o desafio e fui para o Banco Pan-Americano. Em 7 meses eu fui promovido 2 vezes. Eu entrei como analista júnior, fui promovido para analista pleno, depois fui analista sênior e acabei virando ponta do meu chefe e do meu coordenador. Ou seja, eu fazia as mesmas coisas que o meu coordenador fazia. Então a gente analisava propostas de veículos acima de 1 milhão, né? Caramba. E aí eu fui para a área comercial também. Eu falei, então, puxa, agora eu preciso aprender essa parte financeira. E aí fui fazer gestão comercial, fui estudar lá na Uninove, na Vergueiro. E aí me formei em gestão comercial. Adoro muito a área de marketing. Dentro do curso de gestão comercial tinha a matéria de marketing e tinha tudo que eu precisava. Parte de custo, gerencial, essa era a grade do curso. Nesse meio termo, eu acabei casando, né? Só que daí, em 2011, aconteceu um problema no Banco Pan-Americano lá, que teve um desfalque, um problema sério na época lá. E foi um parente do Silvio Santos, que era presidente lá do banco, e o banco acabou sendo vendido para o BTG e para a Caixa. Quando chegou o pessoal do BTG, todo mundo que era antigo foi desligado. E eu estava na leva. Então fui desligado, porque eles chegaram com uma nova mesa de crédito. Eles trocaram todo mundo. E eu já estava lá fazia quase 5 anos, né? E aí me tiraram a gente do banco. E aí fui mandado embora. Falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? E a minha ex-esposa estava grávida, do Nicolas. E agora, o que eu vou fazer? Falei, vou abrir uma loja de Havaianas. Aí peguei minha rescisão, peguei mais uns dinheiros que eu tinha guardado lá no banco, fiz mais um empréstimo e abri uma loja de Havaianas. Abri uma loja de Havaianas lá em Atibaia. E aí foi quando eu comecei a ver a parte de empreendedorismo. Eu fui para Atibaia e Atibaia ela tem um ticket médio muito alto. O cara vai usar chinelo ou o cara vai usar um Nike? Uhum. O cara lá em Atibaia, ele vai comprar numa loja de rua ou ele vai estar no shopping, vai passando e vai comprar uma Havaianas lá dentro? Vai comprar no shopping, ele vai usar um Nike. O ticket médio dele, a renda per capita dele é maior. Só que inexperiência, também tinha acabado de ser mandado embora, não
pesquisei público, não fiz os 4P do marketing lá, que é praça, preço, produto e promoção. Acabei não fazendo. O que aconteceu? A loja começou de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. Eu falei, putz, eu preciso dar um jeito, porque senão eu vou falir. Aí o que eu fiz? Desmontei essa loja, fechei essa loja e fui para Franco da Rocha. Franco da Rocha é uma linha onde é uma linha de trem. Vocês conhecem Franco da Rocha? Sim. Né? Então, Franco da Rocha, assim, e a renda per capita da cidade ela é menor. E é uma linha de trem. Então, as pessoas elas saem para trabalhar em São Paulo. Só que elas vão trabalhar, trabalho de inteiro e voltam. Elas não vão para shopping. Agora tem um shopping lá, mas na época que eu tinha loja lá, elas não vão para o shopping, elas não fazem nada disso. De final de semana, o que elas fazem? Vão para o centro da cidade comprar. Então, gente, as coisas começaram a fluir. E a loja começou a dar muito dinheiro. Eu falei, tá vendo? Puxa, fiquei devendo porque eu não pensei antes de fazer. E aí tava dando muito certo. Um dia minha ex-esposa chegou e falou assim, Rafael, vamos vender essa loja. Por uma obra do destino, eu falei, vamos vender. Vendi, coloquei e uma semana depois a loja estava vendida. Caramba! E uma semana depois a loja estava vendida no valor que eu queria. Eu fiz levantamento de estoque, fiz tudo e quanto a loja valia. Beleza, vendi a loja. Uma semana depois da venda da loja, eu descobri que o Nicolas tinha câncer. E aí a gente foi para o hospital, tal. O Nicolas ele vinha apresentando já várias dores, muitas coisas, e aí eu descobri que ele tinha câncer. E aí começou uma luta. Aí eu abandonei minha vida, abandonei tudo, pegamos as nossas coisas, fomos para São Paulo, fomos morar lá em São Paulo. E aí foram 2 longos anos lá, lutando para o Nicolas sobreviver. O Nicolas quase morreu no dia 24 de dezembro de 2014, teve uma parada cardiorrespiratória, teve que fazer transplante, foi horrível, foi horrível. Ele tinha 2 anos e meio, ele pesava 9 quilos. Nossa, nem imagino. Então assim, nossa, ele vomitava pedaço da garganta dele. E isso me fez muito mais maduro. Hoje eu tenho 36 anos, mas gente, a minha cabeça é totalmente diferente, por exemplo, de uma pessoa de 36 anos que não passou por nada disso. Com certeza. Porque eu e a mãe dele, nós passamos realmente, sabe, foram anos muito difíceis, muito difíceis. Eu ia todo dia para o hospital e pensava assim, será que agora eu vou trazer meu filho? Então esse negócio, porque eu via muitos pais assim, né, eles iam com a criança, chegavam lá e saíam sem a criança, porque morria, né? Porque é um tratamento muito agressivo. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele está super bem hoje. E aí em 2015, então, final de dezembro de 2014, ele fez o transplante de medula óssea. Começo de janeiro de 2015, ele melhorou, recebeu alta. Nós tínhamos uma casa em Mariporã. E aí a gente não precisava mais ficar no Garac, porque ele já tinha feito transplante e agora não precisava ficar mais lá. Só tinha que fazer acompanhamento de mês a mês, mas não precisava ficar todos os dias indo lá. Então, eu voltei a morar em Mariporã. Na primeira semana que eu cheguei em Mariporã, eu recebi uma proposta para trabalhar no Colégio Arautos do Evangelho. Então, eu vim construindo a minha carreira. Até então, eu já tinha toda uma gestão financeira, já sabia toda essa parte de como que funcionava uma empresa, como funcionava todo um sistema orgânico, né, o ecossistema de dentro de uma empresa. E quando eu trabalhava no Pan-Americano, como eu era a ponta do meu chefe, eu entendia totalmente o sistema. Toda vez que entravam analistas novos lá, era eu quem fazia o treinamento com eles. Então eu exercia a minha função de professor lá dentro, né? Me colocaram, até mesmo porque eu tinha o curso de pedagogia, então me colocavam lá para fazer essa parte. Quando eu voltei para Mariporã, recebi a proposta para trabalhar no Colégio Arautos do Evangelho, fui trabalhar no colégio, fiquei 1 ano lá. Um dia minha mãe chegou e falou, Rafael, vamos abrir. Por que você não abre uma escola? Eu falei, não, mãe, abrir uma escola, o ECA, né? Como que vai fazer? Porque o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele é bem complicado. Por quê? Porque não diz só respeito a mim, né? Eu tenho outras pessoas que trabalham comigo. Eu posso não fazer nada de errado, mas e aquele outro? Será que ele vai fazer certo? Será que ele não vai fazer nada de errado? Então, meu medo era isso. E aí minha mãe falou assim, Rafael, tenta, por que você não tenta? Eu falei, quer saber? E aí, gente, olha que legal. Eu tinha 2 carros. Eu tinha um Gol e eu tinha um C3 Picasso. Foram as únicas 2 coisas que eu não tinha me desfeito. Falei, para que eu preciso de 2 carros? Não preciso de 2 carros. Eu catei o C3 Picasso, vendi o C3 Picasso e com o dinheiro eu aluguei um predinho lá na cidade de Mariporã, lá no centro de Mariporã, e ali eu comecei o Colégio Le Petit. Então, com o dinheiro do carro, o Sebrae disse que a gente tem que ter 70 mil no mínimo para abrir uma escola. Eu tinha R$34.500. Nossa. E com R$34.500 eu abri a escola, abri o Colégio Le Petit. E aí eu comprei tudo que precisava. No primeiro dia de operação, foi no dia 8 de fevereiro de 2016, eu tinha 2 alunos, o Heitor e a Maria Fernanda. Só 2 alunos. E eu tinha um aluguel de 5 mil lá para pagar do prédio. Mas eu falei, não, vai dar certo, dá certo para todo mundo.
o que eu preciso fazer, o que os outros fizeram que eu não fiz ainda e o que eu preciso fazer que os outros fizeram para dar certo. E com esse pensamento eu consegui chegar na escola de hoje, né? Consegui construir essa marca de Colégio Le Petit que é hoje. O que o outro faz? Como é que o outro faz? Como é que ele faz daquele jeito lá? Uhum. Bom, agora falando um pouquinho sobre o programa bilíngue aqui na escola, né? A gente queria saber de onde surgiu essa ideia. Então, desde o início da fundação do colégio, eu sempre acreditei que a educação tinha que ser diferente. Eu aprendi o inglês na escola, o inglês para você traduzir. O inglês onde eu tinha que aprender o verbo to be. Então o professor entrava na sala, verbo to be. Nem sabia o que era o verbo to be, gente. Sim, existem estudos que a mente aprende na fala, assim, conversando. Sim. Exatamente. Qual é a primeira coisa que a gente aprende quando nasce? A falar. E depois você aprende a escrever, né? Então, a minha ideia, eu acho que a língua inglesa, né, ele é uma língua de comunicação. Ah, não é língua de americano, não é língua de inglês, não é língua de indiano, não é uma língua que o mundo pegou como comunicação. Então, por que o Brasil não tem isso? Porque não tem investimento em cima disso. Porque é difícil, é difícil. Vocês sabem o tanto que eu penei para arrumar um professor de inglês, para que a gente conseguisse, né, colocar o inglês dentro da escola. Por quê? Porque não tem isso dentro do Brasil. Né? Então, desde o início, eu quis trazer um programa bilíngue para dentro da escola. Para quê? Para que as pessoas pudessem se comunicar. Eu nunca quis um inglês aqui dentro. O meu inglês, e aí vocês sabem, vocês nunca vão escutar isso, da minha boca, pelo menos. O meu inglês aqui dentro da escola é nível padrão inglês ou americano. Não. Sabe por quê? Porque eu acho que a língua, a comunicação, ela deve acontecer independente do sotaque, independente do nível que você está. Vou dar um exemplo para vocês. Você pega uma pessoa que mora no Nordeste e uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul. Ambos falam português, mas é totalmente diferente. Mas se você colocar os dois para conversarem, eles vão se comunicar. Então, para mim, isso é o que mais importa. Não é É se o que você tem o mais... sotaque perfeito. Se você Exatamente. consegue se te jogarem nos Estados Unidos, você vai saber falar alguma coisa, vai saber se comunicar. Isso que é Exatamente. importante. E é isso que importa, e é isso que as empresas querem, é isso que o mundo precisa. A gente precisa de pessoas que saibam se comunicar, que saibam resolver problemas. E aí, pensando pelo lado da língua inglesa mesmo, 80% de todas as publicações científicas do mundo são em inglês. Como é que eu vou deixar vocês para trás? Uhum. Como é que eu vou socar um monte de livro de vocês, passar um monte de coisa e vou deixar o inglês para trás? Vocês precisam aprender. Então foi por isso que eu fui atrás do programa bilíngue. Foi bem difícil, não foi fácil, eu demorei bastante até chegar no Edify. E com a chegada do Edify, aí de fato eu consegui abrir as portas que foi para transformar essa escola numa escola internacional. E você acha que isso é uma parte da escola do futuro? O que é para você a escola do futuro? A escola do futuro? Isso. A escola do futuro é uma escola que ela quebra esse paradigma de que o aluno está ali somente para receber informação ou ficar sentado dentro da cadeira. A escola do futuro é isso que a gente está fazendo hoje. A escola do futuro é o momento que, por exemplo, esses dias que vocês vieram conversar comigo sobre a Maria Clara. Vocês, olha, Maria Clara, tal, e vocês estavam junto com ela. A escola do futuro é a partir do momento que você vem falar sobre algum problema que está acontecendo dentro da sua sala. Por exemplo, então eu estou moldando, eu estou quebrando aquele círculo que a gente tinha, estou mostrando que vocês podem pensar fora disso. Né? E quando eu trago uma educação internacional para dentro do colégio, gente, vocês sabiam que todos os países de primeiro mundo oferecem bolsas de estudos para os países da América Latina? Eu sei da Itália. A Itália Eu sabia oferece. também. Mas vocês sabiam que poucas pessoas sabem disso? Vocês sabem disso porque vocês têm um acesso a uma educação particular e uma família, né, que tem um acesso maior. Sim, a gente está numa estrutura mais privilegiada exatamente. do resto do Brasil. Mas o resto do Brasil não sabe sobre isso. E isso está aí. A Colômbia fica com 80% dessas bolsas. 80% fica para a Colômbia. E a gente não tem nem acesso a isso. Por quê? Porque a gente acha que somente prestar o Enem é o suficiente. Não, eu tenho que me preparar para o Enem, porque eu preciso entrar, preciso da melhor nota no Enem para entrar. Por exemplo, para você entrar no MIT, você precisa ser medalhista, você precisa ter medalha. Por exemplo, para você entrar numa faculdade que tem lá em Washington, a sua nota do Enem vai contar 15% só. Sabe o que é o resto que vai contar? Isso que vocês estão fazendo. Essa defesa que vocês fazem de seus colegas,
essa proatividade que vocês têm dentro da sala de aula, esse carisma, esse companheirismo que vocês têm com os seus professores, o respeito. Participação, né, do aluno. Eu acho que Exatamente, É a muito mais sua importante. construção. O que é algo que falta muito nas faculdades daqui. Eu sinto isso, o sistema de educação no Brasil, por ser muito arcaico, eles não contam com nada disso, apenas a nota que tem no Enem, que é uma prova que você faz em 2 dias no ano, são divididos em 2 dias, e acabou. Ali tá meio que decidido a sua vida. Até Só mesmo que- nas escolas, né, onde o padrão é tipo, o professor explica e o aluno fica quieto. Com certeza, que é algo que a gente não vê aqui com nossos professores. Exatamente, a gente participa super das aulas. Sim, E a gente aprende muito mais desse jeito, né, participando. O companheirismo que a gente tem com nossos professores, eu não posso nem descrever como é. E aí, só para vocês terem uma noção, massa versus aceleração. Vocês sabem a fórmula. Talvez vocês não entendam todo o princípio. Você não quer ser física. Mas você entende, você tem a base. Se alguém chegar para conversar com você sobre isso, você vai ter a base. Poxa, eu tenho a base. A base eu tenho. Mas eu quero ser uma artista. Eu quero ser uma redatora de um jornal. Então você tem base para falar. Por exemplo, se você for entrevistar um físico, você vai ter a base para conversar com ele. Então a base é importante. Mas o que vocês vão decidir está muito além. O perfil que vocês se encaixam. Entendeu? Então eu não posso colocar vocês tudo dentro de uma caixinha e julgar vocês da mesma maneira. Pode fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu estou limitando, eu estou podando vocês. Sabe como que você faz para uma árvore não crescer? Você põe ela dentro de uma caixinha assim e vai segurando. Então você vai moldando o crescimento dela. Ela não vai conseguir espalhar. Com certeza. A partir do momento que eu deixo você espalhar, e aí vem um detalhe. Por que a gente poda uma árvore? Talvez porque ela está indo para um lado do fio, e aí você precisa direcionar ela para o caminho certo, que é o que a gente faz. Quando eu chamo vocês para conversar, quando eu falo para vocês, olha, gente, isso não é legal, vamos fazer desse jeito. Ó, pessoal, eu tô falando sério com vocês hoje, tô brigando, mas é por causa disso e disso e disso. Lá na frente vocês vão me agradecer. Entendeu? Então é dessa maneira que a gente tem que trabalhar. Eu não deixo de apresentar nada de conteúdo para vocês, eu não deixo de exigir nada de papel. Mas não é só isso. É algo que mostra muito pra gente. Algo que mostrou muito pra gente foi aquela feira de profissões que a gente teve aqui na escola organizada Foi muito pela legal, professora. né? Que mostrou, tipo, muitas opções de... como é que pode falar? Profissões que a gente não tinha. Porque muitas vezes a gente tem essas profissões que mostram pra gente, mas não mostram toda a gama de profissões que a gente tem por todo o mundo. Sei lá, tem tanta profissão mais específica, sei lá, astrofísica. É muito difícil você ver alguém, mas às vezes tem alguém na escola que se interessa, só que ninguém mostrou pra ela isso. Aquela feira de profissões ajuda muito as pessoas. E eu falo para os meus professores todos os dias, todas as reuniões que eu estou, eu falo para eles. Nós somos professores do passado, ensinando alunos do presente para uma educação do futuro. Com certeza. A gente não sabe como vai ser amanhã. Sabe por quê? Em 2007, Steve Jobs revolucionou o mundo com a chegada do iPhone. Ele pegou tudo que tinha. Pegou celular, ele pegou computador, ele pegou videogame, ele pegou Walkman, ele pegou videocassete, ele pegou tudo e colocou num aparelhinho. E com isso fez a gente fazer assim, ó. Todo mundo tem acesso a tudo. Rápido, rápido. A gente tá falando de quantos anos? 16 anos atrás só. 16, né? É. Imagina daqui a 16 anos. Então, assim, muitas profissões sumirão, mas muitas aparecerão. Entendeu? Então eu preciso entender que vocês são de uma geração diferente da minha. De uma geração que foi cobrada dessa maneira. De uma geração que assim foi legal. Até que ponto? E aí tem uma frase muito legal do Steve Jobs, que eu uso muito, e ela está inclusive na nossa parede aqui, é: pense diferente. A humanidade só evoluiu porque tiveram pessoas que pensaram diferente. Se a gente continuar pensando dentro dos padrões, fechado, a gente não vai evoluir. E aí quando me questionam assim, ah, Rafael, mas o mercado quer isso. Até quando? Vocês vão querer isso para os filhos de vocês. Daqui 10 anos, vocês provavelmente serão mães. Né? No modo geral. Sim, todos vocês dessa geração. Vocês vão buscar realmente uma escola desse jeito para o filho de vocês? Creio eu que não. Porque vocês são de uma outra geração. Vocês são de uma geração que a comunicação é muito rápida, a informação é muito rápida, você tem acesso a tudo que é informação. Quando eu tinha a idade de vocês, se eu queria aprender alguma coisa, eu tinha que ir lá na biblioteca municipal, abrir um livro, pesquisar, colocar no papel. Hoje vocês fazem o quê? Vai no YouTube. É muito rápido. Assiste o TikTok. Assiste o TikTok, porque você, por exemplo, se você começar a assistir coisas de astrofísica, por exemplo, o TikTok, o algoritmo dele vai entender que aquilo é interessante e vai começar a mostrar isso para você. Exatamente. Entendeu? E aí você acaba aprendendo um monte de coisa. E aí como vocês estão fazendo essa parte de entender
e filtrar, você fala, isso aí é balela, isso aqui é ciência, isso aqui é fato, é fake, né? É importante saber filtrar tudo que Exatamente. recebe. Por ser uma era de informação muito rápida, a gente tem que ver quando ou não é. Né? Porque a tecnologia trouxe junto com ela as fake news, né? Então é muito importante saber filtrar mesmo. Exatamente. Sim, antigamente era só boca a boca, hoje em dia a gente tem por todo lugar. Exatamente. Mais alguma pergunta, Nicole? Não tenho mais nenhuma. Muito obrigada por participar do podcast, foi uma honra de você estar aqui, muito obrigada mesmo, a gente agradece muito, a gente só tem a agradecer pelo trabalho que você faz na escola. Legal. Muito obrigada por assistirem. Meninas, olha, podem fazer quantos episódios vocês quiserem, criem um nome para isso, pode ser conversando com as meninas, não sei, pense em alguma coisa e aí a gente convida várias pessoas para participar. O dia tá que bom? vocês quiserem que a gente entreviste alguém, a gente faz. Essa semana, quarta-feira eu vou convidar, eu já convidei o pessoal da Somos, o Osmar, ele é gerente de expansão da Somos, ele vem até o colégio, se vocês quiserem entrevistar ele vai ser legal. Depois nós vamos, depois na outra semana nós temos uma outro podcast também, que é com o Antônio Sérgio, e aí ele é o gerente Somos Mackenzie, então ele vem na escola contar para vocês e contar também para o público como é a parceria do Mackenzie com a Somos e o que isso agregou para vocês, alunos. E para o Mackenzie, como isso foi muito melhor, como isso está sendo muito melhor para a gente, para a nossa gestão. Depois nós temos também um podcast com a Lari, da STB. Nós vamos entrevistar também, e aí até eu vou ver se o Aaron quer participar dessa, porque eu vou entrevistar a Marina. A Marina é co-CEO do Edify, e o Edify hoje é uma empresa gigante, né? Eles ganharam o prêmio Elton de inovação em educação bilíngue, e a Marina vem na escola. Então, assim, o legal por exemplo, do Aaron entrevistar ela, vou ver se ele aceita, mas vai ser porque ele vai entender como que funciona uma empresa, e ela vai poder contar como que uma empresa multinacional, uma empresa que está dentro do Brasil em várias escolas, como é que ela faz para gerenciar? Porque, por exemplo, a minha empresa hoje tem 70 funcionários só. A Marina tem um monte de gente. E, além disso, ela tem um monte de escola. Então, como é que ela faz tudo isso? Então, é legal. Então, podem fazer o tanto de episódios que vocês quiserem. Aproveite esse espaço de vocês. Muito tá bom? obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.